Vamos estudar o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. Nome do capítulo, Samuel Felipe. Diz respeito a este irmão que viveu na Europa no século XIX. Faleceu em dezembro de 1862 com a idade de 50 anos. Considerado um espírito feliz, porque nesta reencarnação da qual ele deixou, viveu de forma corajosa e superou as provas e expiações no que diz respeito às programações da sua reencarnação. Ele esclarece o que lhe deu coragem para tudo superar é a fé no futuro, ou seja, a fé ardente na vida futura. Vamos às considerações iniciais da Sociedade Espírita de Paris. Em texto: este era um homem de bem na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente. Teve na terra uma vida laboriosa e bordada de rudes provações. Finalmente faleceu em dezembro de 1862, na idade de 50 anos, de moléstia atroz. Evocamo-lo alguns meses depois do falecimento. Evocação. Pergunta: tendes uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra? Resposta: perfeitamente, conquanto essa recordação reaparecesse gradualmente. No instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias. Pergunta: quererias, a bem da nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso falecimento da vida corporal para a espiritual? Resposta: de bom grado, tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio. Por isso que, dirigindo o meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Hoje abençoo essas provações, pois a elas devo o ter rompido com o passado. Simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Quase não tive agonia. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos. Sem temor pelo futuro, não me apaguei a vida e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. A separação completou-se sem dor, nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Meu calmo despertar contrastava com o estado precedente. Não sentia mais dores e exultava de alegria. Não duvidasse de ter já deixado a terra. Tudo que me cercava era como se fora um sonho. Vi minha mulher e alguns amigos ajoelhados no meu quarto, chorando, e considerei de mim, para mim, que me julgavam morto. Pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Interrompendo a leitura, meus amigos, Samuel Felipe, ele orienta neste momento, na parte deste texto, a respeito da vida futura, a vida espiritual que lhe deu coragem, e assim devemos fixar
esta mensagem, porque a vida futura ela vai relativizar a nossa dor e permitir que nós venhamos a pensar nos momentos difíceis de crise que existe uma vida espiritual, ou seja, estamos passando pela vida terráquea, pelo mundo das formas. Vamos relativizar a nossa dor. Certo que nós iremos deixar esse mundo físico. Voltemos ao texto. Pergunta: esse mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, bem como os numerosos amigos que nele reencontrastes, fizeram-vos esquecer a família e amigos encarnados? Resposta: se eu os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade de que gozo. Deus não recompensa o egoísmo, pune-o. O mundo em que me vejo pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nela encarnados. Estudamos o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. Nome do capítulo: Samuel Felipe. Com isso, meus amigos, dos estudos dos temas da vida, Samuel Felipe desencarnou no século XIX, conforme já relatado, e após a sua evocação pela Sociedade Espírita de Paris, presidida pelo professor Allan Kardec, ele diz, como orientação para todos nós, a respeito da fé no futuro, a vida futura. Então eu irei reprisar este trecho do texto que diz respeito ao depoimento de Samuel Felipe, que diz o seguinte, em texto: pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Segundo as palavras de Samuel Felipe, força e coragem, ou seja, quando nós entendemos, racionalizamos este postulado, esta base doutrinária da doutrina espírita, vida futura, fé na vida espiritual, vamos relativizar a dor que estamos passando pela vida. Uma vez que, ao acreditar que a vida verdadeira não é esta material, porque ela é transitória, nós estamos de passagem, vamos compreender que é uma vida verdadeira, ou seja, a vida espiritual. Então devemos relativizar os acontecimentos desta vida material, porque ela não é a vida material absoluta por si só. Mas entendemos também que os atos, as relações protagonizadas por nós nesta vida material, essas sim queremos transferir para a vida espiritual. Então devemos agir segundo os princípios do Evangelho do querido Senhor Jesus, para que o nosso ingresso na vida espiritual tenha a paz e a tranquilidade de nós não deixarmos no passado, na última reencarnação, espinhos, desconfortos nas vidas dos outros irmãos. Então, é uma beleza saber que a fé no futuro, a fé na vida espiritual,
vai nos dar coragem e força. E a fim de que os irmãos tenham interesse em estudar sobre este postulado, temos a questão do Livro dos Espíritos, 922, em sua resposta, que diz a respeito da vida futura. Ou seja, a vida futura, a vida espiritual, ela é consoladora porque podemos lançar o nosso emocional, o nosso pensamento no momento das tempestades da vida material, lançar neste momento o nosso pensamento na vida espiritual, entendendo que nela sim nós iremos alcançar o consolo, o acalento, a esperança. E como também material didático complementar, temos no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo, um título, um subcapítulo, um tema chamado ponto de vista. Este item chamado ponto de vista, ele fala a respeito da vida futura, que o nosso pensamento deve estar voltado para a vida espiritual. Que Jesus possa abençoar cada um de nós. Não desistam, vamos nos manter firmes no bem, como diz Paulo de Tarso, a armadura de Deus, para que nós tenhamos sempre a vontade de viver. Fique na paz.